Como deixar Deus agir em sua vida? Quantas vezes você orou com toda a força do coração e, mesmo assim, sentiu como se Deus estivesse em silêncio? Quantas vezes tentou resolver tudo sozinho, esperando que a sua vontade fosse a mesma vontade do céu? Mas o tempo passou e nada aconteceu. Talvez o problema não seja o silêncio de Deus. Talvez seja o barulho dentro de você. Deus não deixou de agir. Ele nunca deixou. Mas muitas vezes Ele espera que você pare de tentar ser o dono da própria vida. Quando insistimos em controlar tudo, estamos dizendo, sem perceber, que confiamos mais na nossa força do que na dele. E é aí que o coração se cansa. A fé enfraquece e a alma começa a duvidar. Mas este vídeo não é sobre derrota, é sobre redenção. É sobre um novo começo. É sobre você entender de uma vez por todas como deixar Deus agir de verdade na sua vida. Não de um jeito religioso, mas de forma viva, profunda e transformadora. Hoje, eu quero te conduzir a um encontro. Não comigo, mas com aquele que te criou. Um encontro entre a sua vontade e a vontade dele. Um momento em que você pode entregar o que está pesando, soltar o que te prende e abrir espaço para o divino se manifestar em cada detalhe. Deus não precisa de grandes discursos nem de promessas perfeitas. Ele só precisa de uma coisa: o seu sim verdadeiro. E talvez esse seja o motivo pelo qual você chegou até aqui. Não por acaso, mas por propósito. Porque hoje, o Espírito Santo quer te lembrar que a entrega é a chave que destranca as portas que você não conseguiu abrir sozinho. Existe um tempo para lutar e um tempo para confiar. E quando você finalmente solta o controle, o milagre começa a acontecer. Você já percebeu como tentamos controlar tudo o tempo todo? Queremos prever o amanhã, garantir resultados, entender os planos de Deus. Mas ao mesmo tempo, não permitimos que Ele seja realmente o autor da história. O ego humano é sutil. Ele se disfarça de prudência, mas no fundo, é medo. E é justamente esse medo que impede o agir de Deus. Porque Deus não divide o trono com ninguém. Ele não pode operar onde o homem insiste em comandar. Enquanto você empurra portas com as próprias mãos, Deus espera que você solte a maçaneta e confie. O controle é uma prisão disfarçada de segurança. Ele te faz acreditar que está protegido, quando na verdade está preso na própria ansiedade. Mas a fé começa exatamente onde o controle termina. É quando você diz: Senhor, eu não entendo, mas confio. Deus não quer que você pare de sonhar. Ele quer que você pare de tentar ser o único responsável por realizar. Quando você solta, Deus preenche. Quando você descansa, Deus age. Quando você entrega, o céu se move. Há momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, clama, espera, e tudo o que ouve é nada. E nesse vazio, o coração começa a acreditar em mentiras. Deus me esqueceu. Deus não me ouve. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. É o espaço onde Ele trabalha sem ser interrompido. O agricultor não escava o solo todos os dias para ver se a semente está crescendo. Ele confia no processo. Assim também é Deus. Ele trabalha no invisível, enquanto prepara o tempo certo para o visível. Enquanto você acha que nada acontece, Deus está alinhando o que seus olhos ainda não conseguem ver. O silêncio não é vazio, é construção. É o intervalo entre a oração e a colheita. E quando você aprende a confiar no silêncio, aprende a reconhecer Deus pela presença, não pelas palavras. Entregar a vida nas mãos de Deus é fácil de dizer, mas difícil de viver. Porque entregar é soltar o controle sem saber o que vem depois. É caminhar quando o chão desaparece. É orar não para que tudo se torne fácil, mas para que a fé se torne firme. O verdadeiro milagre acontece quando você confia sem entender. Deus não precisa que você compreenda. Ele só pede que confie. Quando você entrega, o invisível começa a se mover. O céu responde a corações rendidos, não a mentes ansiosas. Muitas vezes,
O que você segura com medo de perder é exatamente o que te impede de receber. Quando você solta, Deus preenche. Quando você descansa, Ele trabalha. E quando você entrega, o impossível se torna natural. Antes de transformar circunstâncias, Deus transforma corações. Ele cura o que está dentro, antes de agir fora. Toca feridas antigas, muda pensamentos, renova atitudes. E aos poucos, o medo dá lugar à fé, e a ansiedade se transforma em paz. O verdadeiro milagre não é o mar se abrir, é o coração aprender a descansar mesmo antes de o mar se mover. Deus não muda tudo de fora para dentro, Ele muda de dentro para fora. E quando o olhar muda, a vida muda. Então, se você sente que nada está acontecendo, talvez Deus esteja te moldando por dentro, lapidando o vaso antes de derramar o óleo. Não lute contra o processo. Confie, porque o coração transformado se torna morada da presença dele. Chega o momento em que o céu se abre dentro de você, não com barulho, mas com paz. E é ali que você entende: o controle não é seu, e tudo bem. Esse é o ponto de virada espiritual. Não é quando as coisas mudam, é quando você muda a forma de enxergar. A dor vira aprendizado, a perda vira libertação, o silêncio vira confiança. Deus não quis te punir, Ele quis te preparar. E quando isso acontece, o coração entende: nada foi em vão. Cada lágrima teve propósito, cada espera foi um ato de amor, e cada passo te trouxe até o lugar onde Deus queria que você estivesse, no centro da vontade dele. Permitir o agir de Deus é agir com fé. É orar antes de falar, ouvir antes de decidir, amar antes de julgar. É entender que Deus trabalha através de você. O milagre não está distante. Ele começa nas suas atitudes. A fé não é passividade, é movimento. Cada vez que você escolhe perdoar, confiar ou esperar, Deus está agindo. E quanto mais você age em amor, mais o céu se manifesta na terra, através da sua vida. Hoje, Deus quer agir, mas Ele precisa de espaço no seu coração e atitude nas suas mãos. Permitir o agir de Deus é acordar e dizer: Senhor, usa a minha vida como resposta à oração de alguém. E quando você vive assim, os milagres deixam de ser exceção e passam a ser rotina. Porque onde há fé viva, há movimento divino. E quando você confia, o impossível se torna inevitável. Agora, é hora de silenciar o mundo e ouvir o que realmente importa. Não é mais sobre o que você quer que Deus faça, é sobre o que Ele quer fazer em você. E o que Ele quer é simples: um reencontro. O reencontro entre você e a presença dEle. Não no barulho, mas na brisa. Não na tempestade, mas na paz que fica depois dela. E é nesse momento que você percebe: Ele nunca foi embora. Respire fundo. Sinta a presença dEle. Ela está aí porque Ele prometeu: estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E o amor dEle te envolve agora, restaurando tudo o que parecia perdido. E quando o medo quiser voltar, lembre-se: aquele que te sustentou até aqui continuará cuidando de cada detalhe. O reencontro com Deus não é um evento, é uma escolha diária. Uma escolha por fé, por paz e por confiança. Se esta mensagem tocou seu coração, não ignore. Talvez não seja emoção. Talvez seja Deus falando com você. Ele te alcançou por um motivo. Agora é o momento de responder. Ore comigo em silêncio. Senhor, obrigado por me lembrar que não estou só. Eu te entrego as minhas lutas, os meus sonhos e a minha vontade. Age em mim, age através de mim e faz de mim um instrumento da tua paz. Se essa oração falou com você, compartilhe este vídeo. Pode ser a resposta de oração de alguém que precisa de esperança. E se quiser continuar caminhando perto de Deus, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é um encontro entre a sua alma e o coração do Criador. Lembre-se,
Deus fala em muitos lugares, mas só quem ouve com o coração entende. Não permita que essa chama se apague. Continue firme, continue crendo, porque a jornada com Deus está apenas começando. E quando a dúvida voltar, repita com fé: Deus está agindo, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não entendo. Eu confio, porque Ele é fiel. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e a presença do Espírito Santo permaneçam com você, hoje e amanhã e para sempre. Amém.